A paz do Senhor Jesus. Bom dia para todos aqueles que vão me ver, gravando esse vídeo, essa mensagem mais uma vez, nesta manhã de sexta-feira, uma sexta-feira abençoada, no qual o Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo, nos proporcionou. Hoje eu vou estar trazendo mais uma mensagem, irmãos, no qual eu tenho falado que às vezes eu trago outras mensagens no decorrer da semana, mas nós sabemos que a nossa vida é corrida, meu nome é Rogério da Cunha, sou membro da Assembleia de Deus Missão de Paz, o meu pastor é pastor Maxi Nelson. Hoje eu vou estar trazendo, irmãos, aqui no livro de Números, Números 27, versículo 18, que vai falar sobre Josué designado para sucessor de Moisés. Nós sabemos que Moisés, irmãos, ele foi um homem chamado por Deus para poder libertar aquele povo que estava cativo no Egito, um povo que sofria, mas que também era um povo de coração duro, um povo cheio de pecado, um povo cheio de mazelas, no qual não queria ser liberto, Então vou estar lendo aqui neste livro, que está escrito assim: Então disse o Senhor a Moisés: toma para ti a Josué, filho de Num, homem em quem há espírito, e põe a tua mão sobre ele, e apresenta-o perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação, e dá-lhe mandamentos aos olhos deles, e põe sobre ele da tua glória, para que obedeça toda a congregação dos filhos de Israel. E se porá perante Eleazar, o sacerdote, o qual por ele consultará, segundo o juízo de Urim, perante o Senhor, conforme ao seu dito sairão, e conforme ao seu dito entrarão, e ele todos os filhos de Israel com ele, e toda a congregação. E fez Moisés como o Senhor lhe ordenara, porque tomou a Josué e apresentou-o perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação. E sobre ele pôs as suas mãos, e lhe deu mandamentos como o Senhor ordenara pela mão de Moisés. Irmãos, esta palavra, nós sabemos que Moisés, ele foi um homem que teve um chamado muito grande, aleluia, na vida dele. Moisés, ele foi chamado por Deus, ele teve que ser preparado, separado, viveu um bom tempo longe da sua família, dos seus filhos, porque a vida de Moisés, ele era somente para poder fazer aquilo que Deus o ordenou. Nós sabemos que Moisés, aleluia, ele não pôde entrar na terra prometida, porque uma certa feita, o povo teve sede, como várias vezes o povo teve sede, mas numa dessas vezes, Moisés, ele bateu na rocha com ira, e aquela rocha simbolizava o Deus Todo-Poderoso. E por causa disso, no decorrer do tempo, aonde o povo se aproximava da terra prometida, Deus chamou Moisés em particular e o disse que lhe mostraria a terra prometida, mas porém, Moisés não entraria na terra prometida. Nós sabemos que o deserto de Zin é uma área árida e bíblica localizada ao sul da Palestina, entre o deserto de Parã e Edom. Louvado seja Deus. Nós sabemos, irmãos, que nesse local foi aonde Moisés, ele tocou na rocha com a ira, Louvado seja Deus. E nós sabemos que Moisés, no decorrer do tempo,
ele libertou aquele povo do Egito, né? Um povo no qual, no passar do tempo, começou a se virar contra Moisés, porque aqueles mesmo que ele tinha tirado lá da terra do Egito se ajuntavam muitas das vezes para poder pressionar Moisés, porque chegou um certo tempo onde Deus já não falava com o povo, já não falava com Moisés. Por quê? Porque talvez Deus já estava irado com aquele povo, porque teve todo um trabalho de libertar aquele povo onde eles eram oprimidos, à base de chicotes, trabalhava dias e noites, não somente adulto, mas também criança. Aleluia! E o Senhor, ele designou Moisés para libertar aquele povo. Moisés, ele era, irmão, criado, aleluia, como príncipe no Egito, né? E a história de Moisés, todos nós já conhecemos. Moisés, ele foi criado por Faraó, aleluia. E Moisés ali, ele tinha todo um tratamento de príncipe, aleluia. Mas nós sabemos que mesmo ele sendo tratado e criado no Egito, nas suas veias corria sangue hebreu, aleluia. E uma certa feita, Moisés, ao passear para o lado de fora do palácio, ele viu que um dos soldados estava maltratando o hebreu. E nós sabemos que esse hebreu, aleluia, era o seu irmão Arão, louvado seja Deus. E a Bíblia vai dizer que Moisés matou este soldado, enterrou na areia do deserto e voltou novamente para o palácio. Mas nós sabemos que nada o que acontece na nossa vida, na vida do homem e da mulher de Deus, fica encoberto. E vai chegar uma certa feita no qual o príncipe, um faraó, aleluia, criado juntamente com Moisés, como irmão de Moisés, falou para ele que tinha visto tudo o que aconteceu. Então Moisés fugiu, irmãos, fugiu pelo deserto, foi parar na terra de Jetro, aleluia, no qual as filhas de Jetro estavam no poço pegando água, e algum dos homens que estavam ali pegando água não quis deixar ela pegarem água, e até mesmo queriam fazer maldade com elas. E nós sabemos que Moisés, ele enfrentou aqueles homens, botou aqueles homens para fugir, aleluia, e aquelas mulheres voltaram para casa e contou para o seu pai tudo aquilo que tinha acontecido. E o pai daquelas mulheres mandou chamar Moisés, porque Moisés estava no deserto, não tinha onde ficar, aleluia. Então aquele homem, Jetro, chamou Moisés. E nós sabemos que antes de Moisés libertar o povo que estava cativo no Egito, ele teve que aprender, irmãos, como lidar com ovelhas, né? A Bíblia diz que nós somos ovelhas do pasto do Senhor Jesus Cristo. E o nosso pastor, que nos ensina, que prega para nós, que prega para o mundo, ele teve também que aprender a ser pastor. E Moisés, da mesma forma, também teve que aprender a ser pastor, para depois libertar o povo do Egito. E nós sabemos que, por causa do pecado do povo, da dureza do coração, Moisés não entrou na terra prometida. E o que me chama a atenção, irmãos, é que Moisés, ele tinha um que sempre estava com ele, quando ele aprendeu a libertar o povo, quando Moisés estava nos montes orando, sempre tinha um com ele, e o seu nome se chamava Josué. Josué também era da ninhada de Moisés, de Arão, né? E era um homem que ele fazia tudo no qual Moisés pedia, debaixo da direção de Deus. Tem outros também que entrou na terra prometida, que a Bíblia diz que somente 2 entrou na terra prometida, que foi Caleb. Caleb, ele era um soldado, um guerreiro muito forte, aonde estava todo instante com Moisés, aonde Moisés ia, Caleb estava com eles. E nós sabemos que quando Moisés
libertou aquele povo, né, da escravidão. Aquele povo começou a caminhar pelo deserto. E nós sabemos que ao caminhar pelo deserto, aquele povo começou a blasfemar contra Deus. E muitas das vezes eles tentaram a Moisés a voltar para o Egito, porque eles falavam que lá eles tinham fartura de comida, tinham água, e aonde eles estavam, muitas das vezes não tinha água, não tinha comida. Mas irmãos, quantas vezes Deus enviou do céu alimento e da terra água para aquele povo? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, mas aquele povo, eles mesmo vivendo cativo, depois de libertados por Moisés, eles muitas das vezes se viravam contra Deus e contra Moisés. E nós sabemos que quando Deus mandava comida do céu, codorniza, arroz, existia uma lei no qual eles não poderiam ajuntar nada daquilo que Deus dava para eles, porque aquilo se tornava a providência de Deus a cada dia que se passava, que eles estavam caminhando sobre o deserto. E a Bíblia diz que de dia havia-se uma coluna de fumaça, aonde protegia o povo do calor do sol escaldante, e à noite uma coluna de fogo que protegia o povo no deserto do frio. Porque no deserto, irmãos, à noite ele bate 0 graus Celsius. Olha a quantidade, o tamanho do frio que aquele povo enfrentava, mas com a ajuda de Deus. Quando nós temos a ajuda de Deus, irmãos, tudo na nossa vida vai bem, irmãos. Temos dificuldade? Temos dificuldade, porque nós somos seres humanos, né? Deus não tem a gente como super-homem, ou a mulher como Mulher Maravilha, não. Ele tem a gente como sua criatura, como seus filhos. Nós passamos a ser filho quando nós aceitamos a Jesus. Porque quando nós ainda não aceitamos a Jesus, nós somos criaturas feitas por Ele. E nós sabemos, irmãos, que Josué vai ser o sucessor de Moisés. Porque Moisés foi chamado por Deus em particular, e a Bíblia não relata onde Moisés foi sepultado ou aonde Deus o colocou, para que Moisés não fosse idolatrado pelo povo, porque Moisés ele também fazia maravilhas e milagres, porque Deus estava sobre a vida dele, o Espírito Santo estava sobre a vida de Moisés. Irmãos, Deus ele é maravilhoso, e para você que ouve esta mensagem, eu quero te dizer que Jesus está às portas, irmão. Está batendo, está voltando, mas Ele não vai entrar no teu coração como se fosse um ladrão. Ele primeiro bate, pede autorização, permissão para entrar no seu coração. E para você que está ouvindo esta mensagem, não esqueça de clicar lá no símbolo do gostei, que é aquela mãozinha com o dedinho para cima. E vai lá no símbolo de inscrever-se e se inscreva-se nesse canal. O meu intuito, eu sempre falo nas minhas pregações, nas minhas gravações, não é ganhar dinheiro do YouTube, não. O meu intuito é ganhar almas para o reino de Deus. Quantas vidas, irmãos, estão se perdendo, jovens se perdendo. Eu sempre falo nas minhas pregações, não esqueçam de orar por Israel, por Jerusalém. Não esqueça de orar para aquele povo que mora no Oriente Médio, aonde tudo está acontecendo, e é aonde vai se dar a grande volta do nosso Senhor Jesus Cristo. E que nesta manhã você possa ficar com esta mensagem, porque a Bíblia diz que não é por muito falar, e sim por ouvir e guardar a palavra de Deus. E já quero agradecer a todos vocês que estão me acompanhando nesse canal. Continua me acompanhando.
porque vocês estão me ajudando a alcançar almas, a alcançar vidas para o reino de Deus. Então não esqueça aí de clicar aí no símbolo do gostei e inscrever-se nesse canal. Vou estar orando agora nesta manhã e já quero de antemão agradecer a todos vocês que têm me acompanhado em nome de Jesus. Oremos. Amantíssimo Deus e eterno Pai. Ó Deus, nesta manhã de sexta-feira, ó Deus, eu quero agradecer a Ti por tudo, Pai, o quanto o Senhor tem feito na minha vida, Pai. Quero Te pedir por todos aqueles, Pai, que porventura forem ver, Pai, esta pregação e ouvir esta palavra, Pai. Que venham a entrar em seus corações, Pai. E porventura, se algum deles, Pai, precisa de alguma coisa, seja na área financeira, espiritual, material, Deus, que o Senhor venha, Pai, suprir a necessidade daqueles que vão ouvir, Pai, esta mensagem. Deus, se porventura, Pai, algum dos internautas, Pai, que tiver com um familiar, Pai, internado no hospital, ou para fazer algum procedimento, Deus, que o Senhor venha ajudar, Pai. Que o Senhor venha ajudar a passar, Senhor, por este processo. Porque nós sabemos, ó Pai, que tudo aquilo que passamos em nossa vida, Pai, há um propósito debaixo da terra, Pai. E nós não devemos desistir, Pai, porque o Senhor não desistiu. A Tua palavra diz, Pai, que no mundo nós teremos aflição, Pai. Mas que nós também tenhamos que ter bom ânimo para vencer, Pai, porque o Senhor também venceu e não foi fácil, Pai, a sua trajetória, Senhor, de carregar aquela cruz, morrer pregado, Pai, sobre aquela cruz com uma coroa de espinho, com o escravo traspassado na mão, Pai, e nos pés, Pai. Teve seu corpo, Pai, cortado, Pai, pelo chicote dos homens, Pai, no qual tudo aquilo que o Senhor passou, Pai, não era para o Senhor passar, era para a gente passar, Pai. Mas o Senhor foi misericordioso, enviou teu Filho Jesus, o seu único Filho, para salvar essa humanidade. E isso, Pai, é motivo de muita adoração a Ti, Jesus, porque o Senhor Jesus é digno de toda a honra, de toda adoração, e tudo aquilo que conseguimos em nossa vida, que toda adoração seja dada a Ti, em nome de Jesus, amém. Fique nesta palavra, fique nesta paz, fique nesta manhã de sexta-feira, e que você nunca se esqueça, Deus, Ele nunca se esquece de você. Por mais difícil que seja a dificuldade que você está enfrentando, Jesus, Ele está contigo. Em o nome de Jesus, fique na paz, amém e amém.